Galera, vou deixar então um resumo para vocês da delta L, do delta S e do delta V, porque na sequência nós vamos fazer uma atividade avaliatória. Só disso, tá? Tranquilo, viu? Muito bem. O que nós estudamos essa semana foi dilatação térmica. Essa dilatação térmica, ela é dividida em três tipos. Um é a dilatação linear. A dilatação linear, como fala aqui, linha, é um comprimento só. É uma dimensão só. A dilatação linear, então, seria, por exemplo, um fio de alumínio, né? Um metal, que tem inicialmente um comprimento inicial, que nós vamos chamar de L, não é? E aí ele é aquecido, por exemplo, por condução. E ele passa a ter um comprimento L, ele muda o comprimento, porque ele sofre dilatação. A dilatação aqui pode ser também o contrário, pode ser a contração. Se a gente variar a temperatura de maneira que a maior seja a final, ela dilata. Se a gente variar a temperatura de maneira que a menor seja a final, ela contrai, certo? Ou seja, se variar de 20 para 40 graus Celsius, dilatou. Se variar de 40 para 20 graus Celsius, contraiu, porque ela vai... as moléculas que estão agitando num certo grau vão passar a agitar menos, e com isso ocupar menos espaço e a contração do material, certo? Que nem janela de alumínio, quem tem na casa. A janela do alumínio, ela dilata rápido. O alumínio, ele tem uma dilatação rápida, não é? O coeficiente de dilatação dele é alto, só perde para o chumbo. A janela sofre dilatação. Quando é à noite, aqueles estalos dá para ouvir, porque a janela está contraindo, certo? Nesse caso aqui, essa diferença de aumento do comprimento, a gente chama de delta L. Então, nós podemos colocar aqui, primeiro, informação delta L igual a L menos L0. E segunda informação, delta L é igual a L0 alfa delta T, mostrando que a variação de comprimento, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ao coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais dilata. E quanto maior for a variação da temperatura, né, para mais ela dilata. Para menos, mais ela contrai. Certo? Ainda dá para fazer uma outra fórmula, se quiser o L aqui direto, que é só substituir no lugar de delta L, o L menos L0. Aí vai ficar L menos L0, L0 alfa delta T, coloca o L em evidência. Vai ficar 1 mais alfa delta T, essa é uma outra formulinha. Que não é tanto usada, né? É mais fácil calcular esse delta L, depois se quiser o comprimento final, vem para essa fórmula aqui. Ou, se quiser ir direto, tem essa opção aqui, certo? Vai prestar atenção na notação científica. Vocês sabem que se aumentar o número, você diminui o expoente, né? Para compensar. Se diminuir o número, aumenta o expoente para compensar. Muito bem. Esse delta T é a variação da temperatura e esse alfa é chamado coeficiente de dilatação linear, certo? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Pronto. Aí nós fizemos exercício, eu acho que não teve dificuldade, né? Depois vem a superficial. A superficial agora, ela vai ter duas dimensões, né? Então, por exemplo, eu tenho uma chapa de chumbo que tem uma área inicial, que nós vamos chamar de área de S0. Isso aqui seria a área inicial da chapa. Aí nós vamos dilatar. Dilatando, ela vai sofrer um aumento. Ela vai expandir.
essa expansão mudou a área dela. Ela vai passar a ter agora uma área final. E a diferença da área final menos a inicial a gente chama de ΔS, certo? Que é o quanto ela dilatou. Esse seria o ΔS, perfeito? Seguindo a mesma lógica, o ΔS vai ser igual a S0, só que nós vamos usar o beta. O que que é o beta? O beta é o coeficiente agora de dilatação superficial. E para achá-lo, como ele tem agora duas dimensões, basta pegar o alfa e multiplicar por 2. E para fechar, nós temos o volumétrico. O volumétrico agora, seja de sólido ou seja de líquido, que eu vou fazer 2 exercícios com vocês, por isso que estou gravando essa videoaula. Vamos supor que anteriormente ele tinha um volume que ocupava um certo espaço e com a dilatação desse volume, ele ocupou um outro espaço maior. A essa diferença de volume final menos volume inicial, a gente chama de ΔV, certo? Agora ele vai ter 3 dimensões. E para eu achar o coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou pegar o alfa e vou multiplicar por 3. E ele vai usar essa letra aqui, gama. É o alfa, beta, gama. Quando tinha 3 classes na escola técnica, tinha o primeiro alfa, o primeiro gama e o primeiro beta. O ΔV vai ser V menos V0, seguindo a lógica, e também vai ser o V0 gama ΔT. Pronto. Quando entrar na parte de teoria, se a gente for fazer exercício de uma chapa com orifício, a dilatação dela aumenta na mesma proporção como se ela fosse cheia. Ela se comporta como se ela fosse maciça, tá? A dilatação dela. O diâmetro dessa parte oca, ele aumenta na mesma proporção que a dilatação da chapa. A mesma coisa ocorre com o volume. Se ele tiver alguma superfície oca, ele vai dilatar da mesma forma. Aí nós fizemos alguns exercícios e faltou para eu fazer 2 exercícios com vocês. Eu vou fazer esses 2 aqui, ó, e comentar 2 exercícios teóricos com vocês e nós encerramos o nosso programa de dilatação térmica, tá bom? Eu vou fazer o 18 com vocês. O 18, ele é assim. O dono de um posto comprou gasolina num dia em que a temperatura era 40 graus Celsius e foi comercializar no dia em que a temperatura era 20 graus. O que aconteceu? Abaixou 20 graus a temperatura, diminuiu a temperatura. O que aconteceu com o líquido? Contraiu, ocupou menos espaço, certo? A pergunta é: trouxe lucro, trouxe prejuízo ou não alterou? Se contraiu o líquido, quando ele foi vender a gasolina, ele precisou colocar mais líquido para poder dar o tanto que a pessoa queria, não é verdade? Porque ela estava ocupando menos espaço, então ele levou prejuízo, tá? A 18, então, trouxe prejuízo. A 19 é de fazer cálculo. Vamos lá. A 19 é: um petróleo recebe uma carga de 1 vezes 10 a 6 barris. Então, vou colocar aqui, é o 19. Um petróleo recebe uma carga de 1 vezes 10 elevado a 6 barris. O exercício fala que isso equivale a 1,6 vezes 10 a quinta metros cúbicos. Então, é o volume inicial. No Golfo Pérsico, a uma temperatura de aproximadamente 50 graus Celsius. Então, a temperatura estava 50 graus. Qual a perda em volume
por efeito de contração térmica que esta carga apresenta quando descarregada no sul do Brasil a uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius, ele vai ter um ΔV, ele quer saber quanto que é esse ΔV quando a temperatura for para 20. Então ela era 50 e ela foi para 20, a variação da temperatura ficou menos 30 graus Celsius, não é verdade? Ela perdeu 30 graus. Quando eu for fazer T menos T0, vai ser 20 menos 50, que vai dar menos 30. Certo? E ele ainda informa o coeficiente de expansão térmica do petróleo. Então, já é o gama. É de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 3. Esse que é alto, hein? 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, certo? Então, quanto que vai perder aí nessa variação de temperatura? Muito bem, eu faço ΔV igual a V0 gama ΔT. O ΔV vai ser igual. Quem é meu V0? Meu V0 é o 1 vezes 10 a sexta, tá? Eu vou fazer como barris porque a resposta está em barris. O gama é 1 vezes 10 a menos 3. E o ΔT deu menos 30, não é? Basta fazer essa conta. Isso vai ser 30. Só um minutinho. E a expoente? 10 a sexta com 10 a menos 3 vai dar 10 a terceira. Isso equivale a 30 mil barris. Isso aqui foi a perda que ele teve. A resposta é a letra E desse exercício, tá ok? Muito bem. Aí teve duas teorias que vocês fizeram. A primeira, o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação térmica do aço. A figura mostra duas peças onde um anel feito de um desses metais envolve um disco feito de outro metal. À temperatura ambiente, os discos são presos aos anéis. Então, um é aço e alumínio dentro, o outro é alumínio e aço dentro, não é? E o disco é envolvido por um anel. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar: apenas o disco de aço se soltará do anel de alumínio, apenas o disco de alumínio se soltará do anel de aço. Bom, o que acontece aqui? Aqui, o alfa do alumínio, ele falou, é maior que o do aço, né? Ele é aproximadamente o dobro. Então, o alumínio é maior. É o alumínio que vai dilatar mais. E aqui ele é oco, mas ele dilata como se ele não fosse, né? Ele aumenta normal e o diâmetro dele também aumenta, certo? Então, o que vai acontecer? Como o alumínio dilata mais depressa, quando o anel for de alumínio, ele vai soltar o disco de aço, não é? Então, por isso que é a letra A, tá bom? O 22, a uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Aí, de novo, essa chapa metálica, com orifício, ela dilata e o diâmetro dela também dilata. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se, ele precisa aquecer para ele poder passar, certo? E ele ajusta-se exatamente em orifício de uma chapa metálica. Se somente se a chapa for aquecida, verifica-se. Bom, se ele se ajustava perfeito e daí ela é aquecida, ele vai passar facilmente, não é? É a letra B, portanto, tá bom? Com isso, gente, nós encerramos a primeira parte nossa, que foi a dilatação linear, superficial e volumétrica. Aí, eu vou preparar uma atividade para vocês e já deixar lá liberada, tá bom? O meu interesse é que vocês façam essa atividade até mais ou menos quarta-feira da semana que vem. Para quê? Para eu poder controlar a participação de vocês, por causa de chamada também. Tudo bem, pessoal? E também para não deixar acumular, né? Que a gente já vai para outra parte e vai tranquilo também. Vamos nessa toada, eu acho que agora a gente pegou o compasso, né? Agora vai. Um abraço.